Shalom pessoal, bom dia, um sábado abençoado para todos. Você está em mais um Café Pastoral e nós estamos conversando sobre tempestades na nossa vida, né? Situações que acontecem em nossas vidas e que nós temos que aprender a lidar com elas, baseados no texto de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, aquele momento em que Jesus diz, vamos para o outro lado, e Jesus deita no barco, na popa do barco, e enquanto eles estão navegando, veio uma tempestade terrível, muito forte, a ponto deles pensarem que iriam submergir, que iriam afundar o barco, e não somente eles, mas todos os barcos que estavam ao redor deles estavam sofrendo, até que eles, no final, eles clamam por Jesus, pedem a sua ajuda, e Jesus então se levanta, acalma o mar, acalma a tempestade apenas com uma palavra, e eles ficam se perguntando quem é este, que até os ventos, né, e o mar lhe obedecem. E é muito interessante esse texto porque você já ouviu certamente uma série de mensagens sobre elas. Nós estamos falando sobre esse texto, nós estamos falando sobre tempestades que podem acontecer na nossa vida. Falamos ontem sobre as tempestades que somos nós mesmos que criamos. Você precisa ouvir a palavra de ontem, assistir o vídeo de ontem para você entender do que nós estamos falando. Agora, existem outros tipos de tempestades. As tempestades, por exemplo, que outros causam em nossas vidas. Por exemplo, pode ser que uma mãe, um pai nesse momento esteja sofrendo uma situação de tempestade na sua vida por um filho que está envolvido com drogas e não consegue se libertar. Então são situações que pessoas causaram em nossa vida e causam na nossa vida que se tornou uma grande tempestade na família. Eu não vou citar outros, mas você poderia citar aí nos seus comentários outros exemplos de tempestades que as pessoas causam e nós acabamos sendo atingidos por essas tempestades. Agora, existe também a tempestade, sempre haverá aquela que é permissão de Deus. Não que as outras não sejam permissão de Deus, foram escolhas humanas com a permissão de Deus. Porém, existem aquelas que Deus permite diretamente em nossas vidas para um propósito, um objetivo. A Bíblia chega a dizer, Jesus diz, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, nós estamos sujeitos às tempestades da vida. O tempo todo nós estamos sujeitos. Quando nós olhamos para esse texto de Marcos capítulo 4, nós aprendemos uma série de lições. A primeira lição que nós aprendemos é, não é porque seguimos a Jesus de perto que não teremos vários ventos contrários ou tempestades. Não é porque você é servo de Deus, que você vai na igreja, né, direitinho, que você cumpre todos os seus ritos, né? E nós cumprimos isso, e a gente se envolve com a pessoa de Jesus, a gente está perto de Jesus, a gente está buscando a Jesus de coração realmente, né? Nada com interesses pessoais ou egoístas, mas nós mesmos que estamos seguindo a Jesus de perto, nós que estamos com Ele habitando em nós. Isso quer dizer que o texto vai nos mostrar que nós também estamos sujeitos a esses ventos contrários e tempestades. Existe uma teologia que se prega por aí que quando você aceita Jesus, todos os seus problemas estão resolvidos. Quando nós aceitamos a Jesus, o problema que está resolvido definitivamente é a condenação eterna. Porque a partir do momento que Jesus vem para a nossa vida e governa a nossa vida, nós estamos livres da condenação eterna, diz a palavra de Deus. Porém, nós não estamos livres das lutas e das tempestades. Talvez a tempestade que você está passando nesse exato momento seja obviamente uma permissão de Deus na sua vida. Não foi você que criou a situação, não foram pessoas, né, do seu contexto familiar, próximos a você, que criaram situações em que você acabou entrando nessa tempestade, mas foi algo que veio de maneira repentina, de repente apareceu. Por exemplo, uma enfermidade que você esteja enfrentando. Não foi ninguém que colocou em você essa enfermidade, não foi exatamente você que buscou, apesar de muitas das nossas enfermidades serem, né, o descuido da nossa alimentação, da nossa forma de vida, da nossa qualidade, a opção que temos de qualidade de vida, como nós vivemos a nossa vida. Mas existem aquelas que surgem realmente do nada e aconteceram em nossa vida. E a gente pensa, meu Deus, será que eu não estou te servindo? Será que eu não estou te amando? Será que o Senhor não escuta? Então, entenda uma coisa, essas tempestades nós estamos sujeitos mesmo seguindo Jesus de perto.
Como eu disse no texto, já repeti, vou repetir para você. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Significa que eu e você podemos passar por tempestades, por ventos contrários, mesmo seguindo a Jesus de perto, mesmo que nós estejamos ali servindo, buscando, orando, intercedendo por vidas, pregando o evangelho, anunciando. Nós estamos sujeitos sim a essas tempestades. Segunda lição que eu gostaria que você possa tirar desse texto. Às vezes temos a impressão de que Jesus não nos ama mais. Por quê? Porque a gente está enfrentando uma luta tão grande, uma guerra tão grande, e há pessoas que começam a duvidar. Será que Jesus está comigo? Será que Jesus está cuidando de mim? Será que Jesus se importa com aquilo que nós estamos passando? Lembra dos discípulos no barco? Eles foram acordar Jesus: Senhor, você não está se importando que nós vamos morrer, você não está se importando com isso, você não está ligando para isso. Existem momentos da nossa vida que às vezes isso pode vir à nossa mente. Dá a impressão que passa que Jesus não está ligando para aquilo que nós estamos passando, parece que é um silêncio no céu, parece que nada, ninguém fala com a gente, o Espírito Santo de Deus não fala com a gente e nós estamos naquela guerra ali, naquela batalha. Saiba de uma coisa, Deus, Ele jamais nos abandona, jamais Ele nos deixa de lado. Ele permite sim as tempestades, os ventos contrários em nossa vida, porque Ele sempre tem um propósito. Ele sempre tem um propósito para a vida de cada um de nós, e esse propósito é algo que realmente nos faz crescer, desenvolver como cristãos, como servos de Deus. Esse propósito amplia a nossa fé, nós vamos crer ainda mais no Senhor, na sua palavra, vamos mergulhar mais nessa palavra. O apóstolo Paulo mesmo, ele cita, quando ele fala sobre o espinho na carne, e ele pediu a Deus para arrancar aquele espinho por 3 vezes, Deus respondeu: não, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então Deus às vezes permite sim. Agora, Ele não te abandonou, não significa que Ele te ama, Ele está nos ensinando algo. Você nesse momento, talvez esteja escutando, assistindo esse vídeo, possa estar passando por uma guerra que veio, que não foi você que plantou isso e aconteceu, não foi você que plantou e colheu, nem outras pessoas, você está enfrentando essa batalha. E certamente eu quero dizer a você que apesar de Jesus estar no seu barco, está ali, você entrega o governo da sua vida a Jesus, você está sujeito então a esse tipo de coisa. Agora, pensar que Ele não nos ama, pensar que Ele não se importa conosco, na verdade é a nossa falta de fé, nossa incredulidade que nos impede de crer que Jesus está sempre conosco. Nós que às vezes pegamos o foco das situações, colocamos o foco da nossa vida nas situações, naquilo que está acontecendo e já vamos pensando que nada vai dar certo, que comigo dá tudo errado, que comigo não dá nada certo, tudo que eu faço dá errado, e aí você começa a alimentar essas mentiras na sua mente, você começa a alimentar isso no seu coração e aí vem com certeza a murmuração, a dúvida, o medo certamente irão surgir. Nós estamos sujeitos a isso? Estamos sim sujeitos a esses momentos, porque é muito fácil a gente falar dos discípulos, porque nós estamos aqui, agora você aí ouvindo, assistindo esse vídeo, eu aqui falando, mas não éramos nós que estávamos lá no meio daquela tempestade. Eu lembro quando eu fui a Israel pela primeira vez estudar, então nós tivemos um momento que a gente pega o barco ali, realmente naquele mesmo local onde Jesus esteve com os seus discípulos e fomos dar uma volta de barco para a gente poder conhecer o local e ver como que foi aquele momento, para a gente poder estudar esse episódio de Jesus, além de outros episódios também. E justamente naquele dia veio um vento tão forte, e as ondas começaram a se levantar, bater no barco. Foi uma situação tão difícil que o barco, a pessoa que estava lá à frente do barco, liderando aquilo tudo, ele disse: nós vamos ter que voltar porque o negócio ficou complicado. E nós tivemos que ficar nos segurando, até para tirar retrato, essas coisas a gente não conseguia, foi muito difícil, o vento soprando e jogava o barco para um lado, jogava o barco para o outro. E olha que barcos
Hoje em dia tem seus motores, tudo isso. Imagina naquele tempo com Jesus. Aí a gente fica pensando, que discípulos incrédulos, murmuradores, desconfiados, duvidosos, né? Mas não era você e eu que estávamos lá não, querido. E eu vi como que foi difícil para a gente retornar ao porto lá, para a gente poder descer daquele barco. Não foi fácil. E talvez nós sentimos assim um pouquinho daquilo que os discípulos sentiram. Então nós estamos sujeitos a isso? Estamos, mas lembre-se, nós temos que sempre nos lembrar para a gente não entrar no campo da murmuração, reclamando, duvidando de Deus. Ele está no barco e Ele está no governo de nossas vidas. Então lembre-se sempre disso. Apesar de você seguir a Jesus de perto, infelizmente nós ainda passamos por lutas. Ou felizmente, porque se soubermos lidar com essas lutas que Deus permitiu, certamente nós vamos sair dessa situação mais amadurecidos em Cristo Jesus. Talvez seja esse o momento que você esteja passando na sua vida. Bom, amanhã a gente continua falando sobre isso, que Deus possa ministrar no teu coração. Se você está assistindo pelo YouTube agora, faça a sua inscrição no nosso canal Café Pastoral. Se você não está inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se você acha que é interessante você compartilhar. Também, se você está pelo Instagram da mesma forma, pelo WhatsApp, pelo Facebook, é muito importante também você rapidinho deixar seu comentário. Para um pouquinho aí, deixa um amém, um bom dia, uma leitura que você fez a respeito do texto, aquilo que o Espírito Santo iluminou sua mente a respeito desse texto. Deixa com a gente aí, porque todos nós somos edificados. Então que você tenha um sábado muito abençoado, shalom, graça e paz e até amanhã, se Deus quiser.